Olá, amigos. Hoje nós vamos estudar as grandezas químicas, que tem por finalidade mostrar para vocês, por exemplo, que nós temos uma tabela periódica, já conhecida de todos, e a dúvida que surge é exatamente o seguinte: se nós pegarmos essa tabela periódica, a legenda dessa tabela mostra que o número, aqui tem dois números, um número na parte superior e outro na parte inferior. Ele indica para vocês que o número da parte superior aqui dessa representação é o número atômico, que nós já vimos na atomística, que representa o número de prótons do núcleo. E aqui logo abaixo mostra a massa atômica. Então, a finalidade dessa aula é determinarmos essa massa atômica. Notem que a massa atômica não é a mesma coisa que número de massa que nós estudamos na atomística, são coisas diferentes. O número de massa que nós vimos na atomística indica o total de prótons mais nêutrons do núcleo. E a questão que nós vamos discutir nesse momento é como medir a massa de um átomo. É exatamente a finalidade desse assunto. Grandezas químicas. Inicialmente, para medirmos a massa de um átomo, nós vamos utilizar uma analogia, que é utilizarmos um outro átomo como padrão. Então eu vou desenhar aqui um átomo com o seu núcleo e ao redor do seu núcleo a sua eletrosfera com as órbitas elípticas que correspondem, essas órbitas, aos elétrons que estão girando ao redor do núcleo. E aqui nesses pontinhos eu vou representar os elétrons que estão nessa região do espaço chamado de eletrosfera. Mas o que nos interessa exatamente é o núcleo do átomo neste momento. Então vamos imaginar que seja possível eu ampliar o núcleo do átomo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos encontrar o núcleo, tá, do átomo representado desta maneira. E dentro do núcleo do átomo existem os prótons e os nêutrons. A princípio, foi escolhido um átomo como padrão para fazer essa analogia que eu vou mostrar para vocês. E esse átomo escolhido como padrão é o átomo de carbono, que tem número de massa igual a 12. Só para lembrar da atomística, o número de massa, esse número 12, é a soma dos prótons e os nêutrons do núcleo. Como nós vimos na atomística, prótons e nêutrons possuem massas aproximadamente iguais. Então é como se eu pegasse esse núcleo e dividisse ele em 12 partes exatamente iguais. Então primeiro eu dividi em duas partes iguais. Agora eu estou dividindo em 4 partes iguais. E cada quarto desse aqui eu vou dividir em 3 partes. Então eu tenho 3, 6, 9 e 12. Uma analogia, é claro, né? Cada uma dessas fatias, na verdade, está representando um próton ou um nêutron do núcleo. Agora eu vou pegar uma dessas fatias e vou ampliá-la. E se nós ampliarmos uma dessas 12 fatias, eu tenho essa representação aqui. Isso, na verdade, está representando uma partícula do núcleo do átomo de carbono, que pode ser um próton ou um nêutron.
Isso, portanto, é o nosso padrão usado para medir a massa dos átomos, que é chamado de unidade de massa atômica. Isso daqui é a famosa unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, ela é indicada somente pela letra U. Tá? Essa letra U é a representação da unidade de massa atômica. Agora, essa unidade de massa atômica, na verdade, isso corresponde ao quê? O que é isso aqui? Bom, vocês viram que isso é uma parte das 12 do núcleo do átomo de carbono. Isso corresponde a 1/12 do núcleo do átomo de carbono, que tem 12 partículas. É uma partícula do núcleo do carbono. E, na verdade, então, se perguntarem o que, na verdade, representa isso, esse 1/12 do carbono, isso representa, na verdade, a massa de um próton, que é igual à massa de um nêutron do núcleo do átomo de carbono. Imaginem um próton ou um nêutron do núcleo. Isso aí, na verdade, um próton ou um nêutron do núcleo, que é o significado dessa chamada unidade de massa atômica, chamada de U. Só para vocês tomarem conhecimento, a massa de um próton ou de um nêutron do núcleo, se for expresso em gramas, é um valor muito pequeno, equivale a 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Como vocês podem ver, é um valor muito pequeno em gramas, né? Menos 24. Por isso não é apropriado que façamos uso desse número, já que ele é muito pequeno. Então, eu vou representar este número como sendo a massa de um nêutron ou de um próton do núcleo, que na verdade nada mais é do que uma unidade de massa atômica. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender a calcular a massa de um átomo a partir dessa unidade de massa atômica. Agora eu vou mostrar para vocês então como fazer uso dessa unidade de massa atômica. Primeiro exemplo, vamos determinar a massa de um átomo de oxigênio. Eu vou te fornecer um dado para calcular isso. O número de massa que indica o total de prótons mais nêutrons do núcleo do oxigênio é 16. Somando todos os prótons e os nêutrons, total 16. Qual é a massa de um átomo de oxigênio? Muito bem. Imaginem que seja possível de fato fazer isso. Na realidade, isso eu não consigo fazer, é tão difícil ver, não dá nem para ver um átomo propriamente dito, que dera então medir a sua massa. Então o que eu vou te mostrar é simplesmente uma analogia. Se fosse possível medir de fato a massa de um átomo, imaginem que eu tenho aqui uma balança tradicional com 2 pratos. Em um dos pratos da balança, eu vou colocar o átomo na qual eu quero medir a sua massa. Por exemplo, nesse caso que eu quero medir é a massa de um átomo de oxigênio. Então eu vou colocar num dos pratos da balança um átomo de oxigênio
apenas. E do outro lado, eu vou colocar a grandeza usado para medir a sua massa. Qual é a grandeza usado para medir a massa do átomo? Aqui está. É a chamada unidade de massa atômica, indicado pela letra U. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: quantas unidades de massa atômica eu vou colocar nesta balança para ela ficar em equilíbrio? Então vamos primeiro voltar à seguinte questão. O que é, na verdade, esse U, essa unidade de massa atômica? Está aqui explicado. É a massa de um próton ou de um nêutron do núcleo, que foi determinado a partir do átomo padrão do carbono, que é 12. Isso é um 12º do carbono 12. Na verdade, é um próton ou um nêutron do núcleo. Ah, tá. Se isso é um próton ou um nêutron do núcleo, se nós somarmos todos os prótons e os nêutrons do núcleo, quantos o oxigênio tem no total? 16. Se cada próton ou nêutron é um U e ele tem um total de 16, então, resposta: eu vou colocar 16 fatias iguais a essa para a balança ficar em equilíbrio. Logo, a massa de um átomo de oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Vamos colocar o raciocínio aqui. Vamos escrever então: cada partícula nuclear, cada partícula do núcleo do átomo de carbono corresponde a uma unidade de massa atômica. Esse U, o 1/12 do carbono 12. O oxigênio tem ao todo 16 partículas nucleares, somando os prótons e os nêutrons. Então vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta. Se cada partícula do núcleo é um U, ele tem 16 partículas no núcleo, logo, qual é a massa de um átomo de oxigênio? Resposta: 16 unidades de massa atômica. Isso é a massa de um único átomo de oxigênio. Ok? O significado dessa resposta, 16U, significa que um átomo de oxigênio, vou escrever aqui o significado, um átomo de oxigênio possui massa 16 vezes maior do que U, ou seja, o que esse U está representando? Esse U, na verdade, é proveniente do padrão, que é 1/12 do átomo de carbono, que é 12. Vamos fazer um segundo exemplo. Eu não posso correr o perigo de que você não entenda isso, é muito importante. Vamos pegar um outro átomo da tabela periódica. Vamos pegar, por exemplo, o átomo de ferro. O átomo de ferro, o seu número de massa é igual a 56. Qual é a massa de um átomo de ferro? Então vamos usar a nossa analogia. Imaginem que seja possível, de fato, medir a massa de um átomo e que exista uma balança com dois pratos, onde num prato da balança eu vou colocar o átomo que eu quero medir a sua massa, que nesse caso aqui,
o átomo que eu quero medir a massa é o carbono. Eu vou colocar aqui então um único átomo de carbono, só um. Por outro lado, do lado direito eu vou colocar aquela grandeza usado para medir a massa, que é o U, a unidade de massa atômica. A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: quantas unidades de massa atômica eu devo colocar do lado direito da balança para ela ficar em equilíbrio? Essa é a pergunta. Quantas unidades de massa atômica eu coloco do lado direito para ela ficar em equilíbrio? O que é a massa atômica? De novo, é a massa de um próton ou de um nêutron do núcleo. E se nós verificarmos o total de prótons e nêutrons que o átomo de ferro tem, total 56. Logo, se ele tem 56 partículas no núcleo, cada partícula é representada por um U, resposta: a massa de um único átomo de ferro é igual a 56 unidades de massa atômica. Vamos agora colocar o raciocínio mais uma vez. Cada partícula nuclear, ou seja, cada próton ou nêutron do núcleo é um U. Se nós somarmos os prótons e os nêutrons do núcleo do ferro, ele tem um total de 56 partículas nucleares. Cada partícula corresponde a um U. Ele tem um total de 56 partículas iguais a essa. Resposta: a massa de um átomo de ferro é 56 unidades de massa atômica. Ok? Agora você acabou de aprender como determinar, fazendo a analogia de um átomo de ferro, fazendo uso da unidade de massa atômica. Ok? Vamos agora aprender a determinar a massa de um elemento químico. Elemento químico? Mas um elemento químico não é a mesma coisa que um átomo? Qual a diferença? A diferença é que, na verdade, um elemento, ele representa os átomos que existem no universo. Mas o problema é que existem átomos diferentes de um mesmo elemento químico. Não entendi. Repete? Sim, é claro. Aqui, ó. Existem átomos do mesmo elemento químico diferentes, que são os chamados isótopos. Os isótopos pertencem ao mesmo elemento hidrogênio, mas são átomos diferentes no seu número de massa, certo? Então, nesse caso especificamente, como o hidrogênio é constituído da natureza de 3 isótopos, na tabela periódica não existem 3 átomos de hidrogênio. Notem, aqui, ó, só tem um. E qual é o átomo de hidrogênio da tabela periódica que está representado aqui? Seria o prótio, o deutério ou o trítio? Qual dos 3 está representado na tabela periódica? Os alunos, quase que a maioria, nota que a sua massa é 1,008 e verifica que o seu número de massa é 1 e a maioria diz que é o prótio. Está certo? Não está errado. Este átomo de hidrogênio da tabela é a média aritmética ponderada dos 3 isótopos. Não é o prótio, nem o deutério, nem o trítio, é a média dos 3. E agora eu vou mostrar para vocês como calcular essa média aritmética ponderada, que vai originar esse número 1,008, que está, na verdade,
arredondado, ok? Bom, então vamos voltar aqui, ó. Como exemplo, então, eu vou colocar esses 3 isótopos do hidrogênio. O hidrogênio de número de massa 1, chamado de prótio, que ocorre na natureza 99,99%. O hidrogênio de número de massa 2 é conhecido como deutério, que ocorre apenas 0,01% da natureza. E o hidrogênio de número de massa 3 chama-se trítio, que ocorre apenas uma quantidade ínfima de 10 elevado a menos 7%. Como calcular essa média aritmética ponderada? É feito da seguinte maneira: você vai pegar o número de massa na ausência da massa atômica e multiplicar pela ocorrência de cada átomo. Pega o número de massa na ausência da massa atômica. O número de massa, esse valor, ele é aproximadamente igual, o número de massa é aproximadamente igual à massa atômica. Então, vamos fazer assim, então. No caso do prótio, o número de massa é 1 vezes 99,99% mais o número de massa do deutério é 2 vezes 0,01% mais o trítio, 3 vezes 10 elevado a menos 7%. Tudo isso dividido pelo total dos isótopos existentes na natureza, que é 100%. Total 100%. Nesse caso especificamente, o valor é aquele que acabamos de verificar, 1,008. O que? Unidade de massa atômica. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. A massa atômica do hidrogênio é 1,008 U. Existe átomo de hidrogênio na natureza com esta massa? Repetindo a pergunta. Existe átomo de hidrogênio na natureza com esta massa? Resposta: não, não existe. E esta massa representa a média aritmética dos isótopos do hidrogênio existentes na natureza. E assim sucessivamente. Quando você pegar daqui para frente uma tabela periódica e encontrar esses valores, olha lá a massa do lítio, 6,941 do berílio, 9,0122 magnésio, 24,305. Por que esses números são quebrados e não são inteiros? Resposta: eles são provenientes da média aritmética ponderada dos isótopos, que é feito desta maneira. Tá? Isso é muito importante e vale a pena uma observação. Observação importante. Não existe átomo de hidrogênio na natureza com esta massa, vírgula, isto corresponde à média dos isótopos deste elemento químico, certo? Muito bom. Você acabou de aprender a calcular a massa dos elementos químicos, que são os valores
representados na tabela periódica. Você aprendeu a determinar por analogia a massa de um único átomo, usando o critério da unidade de massa atômica, que na verdade é um próton ou um nêutron do núcleo. Esse próton ou nêutron do núcleo veio dessa especificação do carbono padrão, que é 12. 12 é o total de partículas do seu núcleo, e eles pegaram uma dessas partículas e foi atribuída como padrão para medir a massa dos átomos. Agora que aprendemos a calcular a massa de um átomo, a massa de um elemento químico, vamos aprender a calcular a massa de uma molécula. A massa de uma molécula chama-se massa molecular. Molécula é um conjunto de átomos. Como eu faço o cálculo da massa de uma molécula? É simples. No caso do ozônio, para calcularmos a massa de uma molécula, eu pego o número de átomos existentes na fórmula, são 3, né? E multiplico pela massa de cada átomo de oxigênio, que é 16. Simples. Número de átomos multiplicado pela massa de cada átomo. Total, 48 unidades de massa atômica. E esse 48U é a massa do que exatamente? Resposta: de uma molécula de ozônio. Tá? E se eu quero calcular a massa de uma molécula com átomos diferentes? Muito bem, então você faz o seguinte: pega o número de átomos de carbono, 6, e multiplica pela massa do carbono, que é 12. Soma os outros átomos diferentes. Pega o número de átomos de hidrogênio, que são 12, e multiplica pela massa de cada átomo de oxigênio, de hidrogênio, que é 1. E por último, mais. Sempre vai somando os elementos. Mais, pega o número de átomos de oxigênio, que são 6, e multiplica pela massa de cada oxigênio, que é 16. Primeiro você vai multiplicar 6 vezes 12 deu 72, 12 vezes 1 deu 12, e 6 vezes 16 deu 96. E agora você soma tudo. 72 mais 12 mais 96 é igual a 180 unidades de massa atômica. Isso representa a massa de uma molécula de glicose. Ok? E se eu tiver um composto com os parênteses, por exemplo, esse, aproximar aqui, ó, Al2SO4 Primeiro, antes de fazer o cálculo, você vai eliminar os parênteses, pegando esse número 3, que está para fora dos parênteses, e multiplicar os dois elementos. Então, aplicando a propriedade distributiva, fica Al2, 3 vezes 1, S3, e 3 vezes 4, 12. Pronto. Agora, você aplica o conceito que foi estabelecido no caso anterior. Pega o número de átomos de alumínio, multiplica pela massa de cada átomo, que é 27. Aí você soma mais 3 vezes a massa do enxofre, que é 32, mais 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Ok? Entenderam o raciocínio? Primeiro, então, você vai multiplicar
e depois você vai somar tudo. Sempre nesta ordem. Primeiro você multiplica, depois soma tudo. Então aqui vamos ficar com 2 vezes 27 deu 54, 3 vezes 32 deu 96, 12 vezes 16, 192. Agora você vai somar tudo. 192 mais 96 mais 54 deu 342 unidades de massa atômica, certo? Então agora, neste momento, você acabou de aprender como calcular a massa de um conjunto de átomos chamado de molécula. Simples. Pega o número de átomos e multiplica pela massa de cada átomo. Bom, na próxima aula nós vamos fazer exercícios envolvendo esse raciocínio, ok? Até a próxima aula.